Olá, futuros servidores públicos civis do Estado do Pará. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Crê que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê, diga amém aqui no chat. Estou de olho no chat, hein? E também me diga aí no chat, por favor, quem entrou aí, se está bom o áudio e o vídeo, para que nós possamos continuar rumo à sua aprovação e classificação. Já tem colega chegando aí, né? Colega aí do plantão do concurseiro, a professora Marceli Luz, não é isso? Isso, muito bem, obrigado aí. Diga aí, por favor, no chat se tá bom aí, tudo perfeito, né? Muito obrigado aí por quem já retornou aí, Cristiano Oliveira. Vamos lá, vamos continuar. Se você ainda não conhece, né? Já tem as demais dicas aí que eu estou dando fragmentado da Lei 5.810 de 94. Nós falamos na última dica, na parte 4, na dica 4, até o artigo 34, tá? Vamos aqui continuar a partir do artigo 35, que trata do tema da promoção. O que nós estamos estudando mesmo é a lei número 5.810 de 94, conhecido como Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará. Não esqueça desse detalhe, hein? Esse estatuto aqui não é dos servidores militares. Os servidores militares do Estado do Pará, eles possuem estatuto próprio deles. Aqui é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará. E vamos agora a partir do artigo 35. Agora o nosso bate-papo é a partir do artigo 35 sobre o tema da promoção. Eu vou trazer um macete para você, mas é claro que isso é só um macete, tá? Aqui não estamos aqui para aborrecer ninguém, aqui é só um macete para ajudar você a, na hora da prova, lembrar o que seria a promoção quando cair na sua prova, tá? Então vamos para o macete. Antes, temos que dar o recado para vocês. Se você ainda não faz parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas para o seu concurso, me chame aqui no WhatsApp, né, 98230, 9873. Não posso esquecer também de mandar você me seguir ali no Instagram, que por lá você fica atento às novidades que eu vou ali fazer, maratonas e tudo mais. E também eu lhe oriento aí a ir no meu site. Lá no meu site tem vários materiais para o seu concurso, www.valneoliveira.com.br, tá? Lá você, no caso, adquire os materiais para o seu concurso no site www.valneoliveira.com.br. Aí por lá você verifica o que tem lá para o seu material, né? E aí do seu concurso, e aí você vai adquirindo lá, lógico, ajudando o canal, né? Aí, Valnei Oliveira. Fechou? Muito bem. Recado dado. Vamos continuar. Olha o macete, para você aprender do tema da promoção. Anote aí esse macete, que esse macete é show de bola, você não vai encontrar em lugar nenhum. Se um dia você encontrar, pode ter certeza que alguém, né, plagiou o meu macete. Olha só, imagine, isso, claro, não é com você e nunca acontecerá com você. Mas você deve lembrar, alguma vez aconteceu com um amigo seu ou com uma amiga sua, né? Um seu amigo ou sua amiga. Por vezes pode ter acontecido ele ter sido traído. Isso é chato, né? Aí ele chega até você para pedir aquela opinião, aquele negócio todo, e é nesse momento que você tem que demonstrar ali o seu ombro amigo para poder dar esse apoio, né? Aí olha só, ele foi traído. Quando você é traído, olha o macete, hein? Isso é só um macete, claro. Quando você é traído, não você, o seu amigo, a sua amiga, o que acontece? Ele foi promovido. Como assim, professor, ele foi promovido? Olha o macete.
Quando você é traído, eu quero o acompanhamento aqui de quem está no chat. Eu não vou falar o nome de vocês, não. Não esqueça de dar o like, tá? Dê bastante like aí, compartilhe com seus amigos essa aula, tá? E para a gente promover essa aula dar certo. Então, olha só, preste atenção no que eu vou falar para vocês aqui, hein? Preste atenção, não vai esquecer do que eu vou falar para vocês aqui. Preste atenção. Coloque aqui no chat. Quando seu amigo ou sua amiga foi traído, ele escutou aquelas músicas de sofrência, não tem aquelas músicas de sofrência? Aquela música que chega, pessoal, escuta, chega, dói na alma, não é isso? Não estou falando de você, o seu amigo ou sua amiga. Aí escreva aqui no chat, qual é a rádio que você não, seu amigo ou sua amiga vai escutar quando ele for traído, né? E aí ele vai escutar essa música de sofrência. Pergunto a vocês, qual é a rádio que ele tem que escutar? Rádio AM ou rádio FM? Escreva aí no chat, rapidinho aí que a gente não pode perder muito tempo para a aula não ficar muito longa. Então vamos lá. Seu amigo ou sua amiga foi traído. Põe uma coisa na cabeça para você dar logo o papo para ele, né? Falar o papo reto, como dizem. Você vai falar: olha, meu amigo, minha amiga, você foi promovido. Como assim eu fui promovido? Você vai já explicar por quê? Porque ele, né, vai passar justamente aí, como diz o artigo 35, ele vai passar por uma posição que assegure maior vencimento base. Ou seja, ele vai ficar mais seguro, né? Para justamente quando for levar o próximo. E aí, dentro da mesma categoria. Deixa eu ver se alguém escreve aqui. Olha, escreveram aí. Pronto, muito bem, obrigado pela participação. Foi escrito aqui, ó. Realmente, quando você leva aquele vulgo chifre, né? Você tem que escutar as músicas de sofrência na rádio AM. Olha o macete, rádio AM. Então, mais uma vez, hein? Aquele ou aquela que foi traído vai ser promovido, por quê? Porque ele vai passar para um patamar de maior vencimento, mais experiência para não errar mais. E aí, quando você for escutar música de sofrência, o macete é escutar na rádio AM. Professor, por que a rádio AM? Porque o nome já fala, é música de sofrência, né? Aí você imagina escutar na rádio AM, né? Aí fica aqui o chifre arranhando no outro, junto com com a frequência da rádio AM. Então, pronto. Então, o macete é esse. Ó, foi promovido? Foi. Então vai escutar na rádio AM. Por quê? Porque a promoção ora vai se dar por antiguidade, ora a promoção vai se dar por merecimento. Ora por antiguidade, ora por merecimento. Ou seja, a pessoa vai ser traída ora por antiguidade, ora por merecimento. Ora por antiguidade, ora por merecimento. Em qual lapso temporal de um para o outro? 2 anos. 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos. 2 anos. Então, olha só o macete, hein? Olha o macete. 2 anos, ora por antiguidade, vai ser promovido. Depois, mais 2 anos, promoção, ora por merecimento, tá? Aí uma pergunta que não quer calar. Professor, o que é? Qualquer servidor aqui da Lei 5.810 de 94 vai ser promovido na promoção? Não, não esqueça desse detalhe. Só se fala em promoção para o servidor estável. Eu já falei sobre isso e reforço. Servidor estável é aquele efetivo, ou seja, aprovado no estágio, aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? É este efetivo que é aprovado no estágio probatório, tá bom? Não confunda. Já falei isso, mas eu vou repetir quantas vezes eu quiser. Efetivo é o aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. O estável é o efetivo aprovado no estágio probatório. Tá certo? Então, preste atenção no que eu vou lhe falar. Olha o macete, hein? Olha o macete. Seu amigo ou sua amiga, Deus o livre e guarde, foi traído. Fala, amigo, amiga, você foi promovido. Por que eu fui promovido? Porque agora, com essa nova experiência, vai lhe assegurar uma posição de maior vencimento dentro da mesma categoria. Isso é interessante, tá? Vai assegurar o quê, professor? Uma posição de maior vencimento, olha só, vai assegurar uma posição de maior vencimento,
só que dentro da mesma categoria. Dentro da mesma categoria, tá? E olha só como é que isso fica fácil se você assistiu as outras dicas. Não sei se você lembra, né? Você lembra? Coloque aí no chat se alguém lembra que eu falei em outro momento. Deixa eu ver se eu me lembro o número da lei, o número do artigo, né? Eu falei em outro momento com vocês, eu acredito que no artigo 2º, inciso 3, mais ou menos isso. Inciso 3 e 4. Coloque aí no chat se vocês lembram aí. O macete da caca e o macete do cago. Coloque aí no chat se você lembra aí do macete da caca e do cago. Aí, se você lembrar do macete da caca e do cago, aí você vai entender por que que essa promoção vai se dar dentro da mesma categoria. Alguém lembra? Coloque aí no chat se vocês lembram o que é o macete da caca e do cago. Tá? Nós falamos isso em outro momento, nas aulas anteriores. Se você não assistiu, fique atento nas aulas anteriores. Então, olha só. Promoção. Aquele seu amigo que Deus o livre e guarde foi traído. O que a gente tem que entender? Bem, só vai ser promovido, só se fala em promoção, você só começa a sonhar com a sua promoção no momento em que você for estável. Professor, como é que eu tenho que saber disso, né? Para me lembrar na hora do macete do meu amigo que foi traído, para que ele possa conseguir segurar o peso do chifre na cabeça dele, ele tem que estar estável. Porque se ele tiver no estágio probatório, vai virar e vai cair. Entendeu? Macete, então? Então, mais uma vez. Vamos lá. Foi traído seu amigo? Foi. Foi promovido. Por que você foi promovido? Porque ele vai para uma posição de maior vencimento dentro da mesma categoria. Ninguém respondeu. Vocês também estão devagar hoje no chat, hein? Ai, 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 vocês não assistiram minha aula passada. Mas tudo bem, vamos lá. O que é o macete da caca e do CAG? Eu falei para vocês. O conjunto de cargos forma a categoria, a categoria o quê, professor? A categoria funcional. Nós falamos sobre isso no vídeo anterior. E o conjunto de categorias funcionais forma o quê, professor? Forma o grupo ocupacional. Fechou o raciocínio, então? Então, por isso que aquele que é promovido vai garantir uma posição de maior vencimento dentro da mesma categoria, pelo macete da caca. Conjunto de cargos forma a categoria funcional. Tá certo? Então, pronto. Então, olha só, examina. Outra coisa importante que você tem que ter em mente é posição de maior vencimento. Se o examinador colocar posição de maior remuneração, está errado. Eu já falei isso e vou falar de novo e falo quantas vezes eu quiser, porque o meu compromisso é fazer você ser aprovado e classificado. Muita atenção, vencimento não é a mesma coisa que remuneração, que não é a mesma coisa que provento. Escuta o que eu estou lhe falando. Escuta o que eu estou lhe falando, tá? O examinador vai querer enganar na hora da prova. Ele vai querer colocar toda essa redação que nós estamos lendo, artigo 35, vai colocar assim, a posição de maior remuneração. Não. Vencimento, não esqueça, está na lei. Vencimento está na lei. Vencimento está na lei. A remuneração é o vencimento, mas outras vantagens de caráter permanente. E os proventos são pagos aos servidores na inatividade. O vencimento e a remuneração são pagos por servidores em atividade. Os proventos são pagos para os servidores na inatividade. Professor, quem são esses servidores na inatividade? Anote aí, são os servidores aposentados e aqueles que estão em disponibilidade. Fechou o raciocínio? Então, vamos agora fazer a leitura completa do artigo 35 e os demais artigos, tá? No tema da promoção.
a promoção, é a progressão funcional. Então, vai ser progredido, você vai progredir dentro da função através da promoção. É a progressão funcional. Olha, do servidor estável. O examinador vai querer colocar que é a progressão funcional do servidor efetivo. Não, efetivo é diferente de estável, tá? Perfeito. Aí, há uma posição que lhe assegure o maior vencimento base, certo? Dentro da mesma categoria funcional. Aí você ia lembrar daquele papo lá do macete da caca e do cago, tá? E aí, olha só, o examinador pode colocar que essa promoção vai se dar dentro do mesmo grupo ocupacional. Não, é dentro da mesma categoria funcional, tá? E aí, o que acontece? Obedecido o macete da rádio AM. O que é a rádio AM, professor? A promoção, ora se dá por antiguidade, ora se dá por merecimento. Ou seja, a pessoa vai ser traída, ora por antiguidade, ora por merecimento. Ora por antiguidade, ora por merecimento, no lapso temporal de 2 anos de um para o outro. Isso é brincadeira, claro, né, pessoal? Só para a gente decorar. Tá bom? Tranquilos? O artigo 36 diz que a promoção por antiguidade, só para reforçar o raciocínio, dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observando o lapso temporal intertício de 2 anos de efetivo exercício. E o 37 fala que a promoção por merecimento vai se dar também pela progressão à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho a cada lapso temporal intertício de 2 anos de exercício. Fechou? Tranquilos até aí? Perfeito? Muito bem. Parágrafo único do artigo 37, ele fala o seguinte: no critério de merecimento, será observado que dispuser a lei do sistema de carreira, tá? Aí vai se verificar o que diz a lei do sistema de carreira, considerando-se em especial na avaliação do desempenho, marque aí que é muito importante, lógico, né? Estamos falando de promoção por merecimento. Então, vai se avaliar os custos de capacitação profissional realizados, tá? E assegurada no processo a plena participação das entidades de classe dos servidores. Fechou o raciocínio? Tranquilos até aí? O artigo 38 diz que o servidor que não tiver no exercício do cargo, uma coisa um tanto quanto lógica, tá? O servidor que não estiver no exercício do cargo, ressalvadas as hipóteses consideradas como de efetivo exercício, não concorrerá à promoção. É uma coisa lógica, né? Se o servidor não está no exercício do cargo, em regra, ele não vai concorrer à promoção, tá? Se ele não está no exercício do cargo, ele não vai concorrer à promoção. É uma coisa um tanto quanto lógica. Aí o parágrafo 1º diz que não poderá, olha aí, o parágrafo 1º, na verdade, ele nem precisava existir para os meus alunos. Isso eu estou falando, meus alunos começam a ter uma intimidade tão grande com a lei, que eles começam a ser assim começam a ser um pouco assim, metidos. Umas palavras assim, não pode ser, mas mais ou menos assim. Por exemplo, lá no artigo 35 falou, né, que a estabilidade se dá ao servidor estável. Então, ele já sabe que servidor estável já foi aprovado no estágio probatório que nós vimos aula passada. Aula passada nós vimos que estágio probatório é de 3 anos de efetivo exercício, que o servidor vai ser avaliado naquele macete que eu falei para vocês do requisito de estágio probatório, que é as dicas para o RESP. O que é as dicas para o RESP? Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade. Você já tem náusea sobre isso, que você já sabe, né? Você sabe que 4 meses antes de findar o estágio probatório vai ser passado para a autoridade homologar ali se vai aprovar ou não o servidor ser aprovado ou não no estágio probatório. Tudo isso você sabe, você tem náusea da náusea, tá? Mas o segredo é o seguinte, meu aluno já saberia disso aqui, desse parágrafo 1º, não poderá ser promovido o servidor que se encontre cumprido o estágio probatório. Claro, se já falou no artigo 35, a promoção só se dá ao servidor estável, tá? Bora pro macete? Lembra daquele seu amigo, daquela sua amiga que foi traída? Por que ele só pode ser traído depois de ser promovido? Porque já está estabilizado, a cabeça já está pronta para receber aquele peso total, né? Então, promoção só se dá para o
estável para o Estado. Tranquilo esse parágrafo 1º do artigo 38. O parágrafo 2º diz: o servidor em exercício de mandato eletivo. O que é, professor, o servidor em exercício de mandato eletivo? Um dia você que está aí do outro lado, de repente resolve entrar na política, aí você ganha para vereador, pode ganhar para deputado federal, deputado estadual, senador, presidente da república, governador, prefeito, né? Então você, senador, como eu falei, você pode aí enveredar na vida política, se assim você quiser. É isso que ele está falando. O servidor em exercício de mandato eletivo somente terá direito à promoção por antiguidade. Opa, interessante, marque aí. Somente terá direito à promoção por antiguidade na forma da Constituição, obedecida às exigências legais e regulamentares. Como assim, professor? Suponhamos que você foi aprovado no concurso da SEDUC ou qualquer concurso aí do Estado, né, SEMAS, concurso também do antigo IGPREV, né, IGPPS, deixa eu ver o que mais, professor? TCM, Tribunal de Contas de Municípios, né, e todos os demais concursos aí do Estado do Pará, certo? Você foi aprovado, tá? Foi aprovado, perfeito. Aí você tem aí 5 anos já a concursado. Então, se você é concursado, 5 anos. Como diz, quem sabe faz ao vivo, né? Já voltamos aí com som. Alguém digita aqui no chat mais ou menos qual foi o momento que ficou sem som. Só para a gente. Vou cancelar esse vídeo, não. Vou postar ele, tá? Agora vai, agora vai. É porque, sabe como é que é, né? O estagiário esqueceu de carregar a pilha. Aí ficou difícil. Mas pronto, agora vai. Colocamos uma pilha boa agora. Voltou o som? Digite aí no chat. Digite aí se voltou o som. Sim ou não? Voltou o som? E agora? Tudo ok? Podemos continuar o bate-papo? Diga aí se o som voltou. Sim. Então tá, obrigado. Por isso que é bom ter aí o ao vivo, né? Que vocês ajudam aí. Olha só. Então, o que que acontece? Você ganhou, você pode ganhar no futuro, né? Não vai demorar muito, se você assim quiser, um mandato eletivo municipal, estadual ou mesmo federal, tá? E aqui ele fala que, em regra, vamos supor que você ganhou para deputado federal, vamos supor que você ganhou para deputado estadual, vamos supor que você ganhou aí para ser governador, ser prefeito, exemplos hipotéticos aqui. Você, quando for prefeito, você, quando for governador, você, quando for deputado federal, deputado estadual, presidente da República, tá?
você não vai ter direito à promoção por merecimento. Você só vai ter direito à promoção por antiguidade. Por quê, professor? Porque a promoção por merecimento, não sei se você lembra, nós vimos agorinha, lá no parágrafo único do artigo 37, volte um pouquinho comigo, nós vimos que a promoção por merecimento, fala assim, no parágrafo único do artigo 37, de novo, no critério merecimento, vai ser obedecido o que dispuser a lei do sistema de carreira, considerando-se em especial, não é somente em especial na avaliação de desempenho, os custos de capacitação profissional realizado e assegurado no processo a plena participação das entidades de classe dos servidores. Como é que vai avaliar a sua promoção por merecimento do cargo se você não está no cargo? Você está entendendo? Você ganhou para prefeito, por exemplo. Você vai ser 4 anos prefeito. Enquanto nos 4 anos que você tiver como prefeito lá, lógico, já estável, né? Você é estável no estado e ganhou para prefeito. Você vai pedir licença para ser prefeito lá. Enquanto você estiver nos 4 anos lá no cargo de prefeito, você não vai concorrer, aliás, você não vai ter a promoção por merecimento, mas você terá a promoção por o quê, professor? Por antiguidade. Obrigado aí, viu? A colega aí estimulando. Verdade, deu like aí, ó. Não está compatível os likes com as pessoas que estão assistindo. Deu like aí, depois você compartilha, faz um bom comentário. Eu quero fazer esse projeto para colocar toda essa legislação aqui para vocês no próprio YouTube, tá? Então, por favor, dê um like aí, como a colega falou, compartilhe, dê um like. Dê um like, galera, isso aí. Dê o like, não esqueça, você ainda não deu like, ó. Tem um número assistindo e o like menor. Dê o like aí para a gente ver, né? Para a gente conseguir bater essa meta. Fechou o raciocínio. Tranquilos até aí, tá? O artigo 39 diz que no âmbito de cada poder ou cada órgão, o setor competente de pessoal processará as promoções, tá? Então é lógico, né? Nós sabemos, já está dando até náuseas, mas eu vou colocar aqui, obrigado, agora tá legal, os likes estão certinho com os que estão visualizando, muito obrigado. Nós já falamos sobre isso nos vídeos anteriores, que essa lei se aplica aos servidores do TJ-MEL. Já falamos isso lá no vídeo anterior, nos vídeos iniciais. O que significa, professor, categoricamente dizer que essa lei se aplica ao TJ-MEL? Se aplica aos servidores do Tribunal de Contas, servidores do Poder Judiciário, servidores do Ministério Público, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Então, isso que ele quer falar, dentro de cada órgão, tá? Por exemplo, do Executivo, né? Nos órgãos do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, ou mesmo dentro de cada poder, o setor competente pessoal processará as promoções que serão efetivadas por ato específico. É muito importante, marque aí, no prazo de 60 dias contados da abertura da vaga, tá? Apareceu a vaga, né, no prazo de 60 dias da abertura da vaga, vai aí, no caso, setor competente, processar as promoções que serão efetivadas. Certo? E o parágrafo único diz que o critério adotado promoção deverá constar obrigatoriamente do ato que a determinar. Então, o critério que for, né, ali adotado para promoção deve constar obrigatoriamente no ato que determina a promoção. Perfeito? Muito bem, vamos lá. Olha só, vamos para mais um tema. Anote aí, vou até sair aqui para você bater um print, né? Bata um print, me marque lá no Instagram, olha. Valnei Oliveira, estudando com sucesso no mundo todo. Olha só, vou fazer aqui para você bater o print aí, tá? Sério? Rindo. E aleatório. Bata o print aí, aleatório. Como se eu estivesse dando aula. Pá. Tá certo? Vamos lá, então. Olha aí, tem muita gente, hein? Legal, pessoal. Bacana aí. Compartilha essa aula aí para a gente bater a nossa meta. Vamos lá. Qual é o tema agora, professor? O tema agora é a reintegração. Esqueci de falar, né? A promoção, só para você lembrar, é uma forma de provimento. Anote aí, né? E a promoção também é uma forma de vacância. A promoção ela é forma de provimento e ela é forma de vacância. Forma de provimento e forma de vacância a promoção. Muito bem, perfeito, tranquilos até aí.
O tema agora, continuando, galgando aí em relação à Lei 5.810 de 94, o tema agora é da reintegração a partir do artigo 40, tá? Da reintegração. Bem, o que nós temos que saber sobre a reintegração? Olha só. Imagine um servidor trabalhando normalmente, um servidor que já tenha, por exemplo, 7 anos no Estado, efetivo, né? Aprovado no concurso, e estável. Servidor com 7 anos efetivo e estável, tá? No Estado do Pará. Muito bem. Aí, olha só o que acontece. Um belo dia, o superior hierárquico dele, vamos aprender lá na frente, que o servidor estável, ele só vai perder o cargo, basicamente, de acordo com o RJU, por 2 motivos. Por uma sentença judicial irrecorrível, transitada em julgado, né? A mesma coisa que sentença judicial irrecorrível, e ele pode perder o cargo também se por um PAD, um processo administrativo disciplinar, garantindo a ele a ampla defesa, tá? Então, só por essas razões é que um servidor estável pode perder o cargo. Muito bem, aí olha só, preste atenção. Um belo dia, esse servidor estável, 7 anos, o superior hierárquico dele chega e fala, olha, é o seguinte, a partir de hoje, você está desligado do Serviço Público Estadual do Pará. Aí você pensa assim, dentro do seu eu, espera lá, eu tenho 7 anos concursado. Em outras palavras, eu sou efetivo e sou estável, certo? Como é que vem esse enviado cão e ele vem querer me demitir de forma ilegal? Isso é uma demissão ilegal, uma demissão ilegal. Mas diz um ditado que fala assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, foi demitido de forma ilegal? Foi. Então, tá. O servidor sai e vai procurar os direitos dele. E olha só, hein? Quando ele vai procurar os direitos dele, seja na via judicial ou mesmo na via administrativa, ele vai voltar. Olha o macete. Quando ele volta, olha o macete, quando ele volta com uma coroa de quê, professor? Ele volta com uma coroa de rei. Olha o macete. Ele volta com uma coroa de rei. Nunca esqueça, o rei nunca perde a sua majestade. Anote aí esses macetes, hein? Professor, o que vai dar para ele essa moral da coroa de rei? É justamente o que está preconizado aí no artigo número 40. Vai ser a decisão administrativa definitiva, a decisão administrativa definitiva, isso vai ser colocado na coroa de rei dele, a decisão administrativa definitiva. E o que mais, professor, que também pode compor a coroa de rei desse servidor? Justamente a decisão, a sentença judicial transitada em julgado. Sentença judicial transitada em julgado. Então, olha só, hein? Olha só, o servidor, mais uma vez, eu vou contar a história. Ele foi demitido de forma ilegal. O servidor foi demitido de forma ilegal. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que ele vai fazer? Vai atrás dos direitos dele. Seja na via administrativa, ou seja na via judicial, ele vai atrás dos direitos dele. E aí, um belo dia, ele volta com uma coroa de rei. Olha o macete. O que é, professor, a coroa de rei? É justamente a decisão administrativa definitiva ou mesmo a sentença judicial transitada e julgada. E olha só, preste atenção, já que ele é rei, o rei nunca perde a sua majestade.
ele vai voltar para onde, professor? Para o cargo que é dele. Ele vai voltar para o cargo que é dele. Há uma outra informação importante. Quando ele volta, vou até colocar aqui isso aqui, quando ele volta, ele vai voltar e vai ter direito a receber todo o retroativo, ter direito a receber todas as vantagens que ele perdeu quando ele estava fora do cargo. Sabe por que ele vai ter direito? Sabe por quê? Porque o rei nunca perde a sua majestade, porque os efeitos serão retroativos. Então, quando ele volta, tá? O efeito desse retorno dele é um efeito retroativo. O que significa, professor, ser um efeito retroativo? Ele vai ter direito a receber tudo aquilo que ele não recebeu quando ele estava fora do cargo. Suponhamos que você não, né? Eu não gosto desses exemplos assim. Algum concorrente que sobrou a vaga, que não é meu aluno, aí sobrou a vaga, entraram todos os meus alunos, aí sobrou uma vaga e entrou um concorrente lá. Aí aconteceu com ele, tá? O superior hierárquico dele demitiu ele, está demitido. Aí o que ele vai? Atrás dos seus direitos, na via administrativa ou na via judicial. Quando ele volta com a coroa de rei, com a decisão administrativa definitiva ou mesmo com a sentença judicial transitada de julgado. Ele volta com aquela moral. E aí, se ele ficou, por exemplo, 1 ano afastado, ele vai ter direito a ser ressarcido de todo esse valor de 1 ano que ele ficou afastado. Quer ver? Façamos a leitura aí do artigo 40. Reintegração é o reingresso, ó, rei. Reintegração é o reingresso. Reintegração é o reingresso, tá? É o reingresso, rei. É o reingresso, tá? Aí ele vai voltar com uma coroa de rei, lembra? O que tem na coroa de rei? A decisão administrativa definitiva, a sentença judicial transitada e julgada. Então, vamos lá. É o reingresso do servidor na administração pública em decorrência, olha só as pedrinhas na coroa dele, em decorrência da decisão administrativa definitiva, ou mesmo em decorrência do que, professor? Da sentença judicial transitada e julgada. E olha o segredo tão pequeno de nós dois, efeito retroativo. Por quê, professor? Ele vai voltar com, olha só, com ressarcimento, ele vai receber tudo aquilo que ele perdeu, ressarcimento de prejuízos, tá? Do que, professor, resultantes do afastamento. É simples, pessoal, é simples isso. Por quê, professor? Porque o que acontece aqui dentro desse contexto aqui? Simplesmente ele foi afastado de forma ilegal. E como ele foi afastado de forma ilegal, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai ter que voltar. Entendeu? Qual é? Vai voltar com uma coroa de rei, nós já sabemos, né? E o que compõe essa coroa de rei? A decisão administrativa definitiva ou uma sentença judicial transitada e julgada. Aí olha só a moral que a gente vai já ver aqui embaixo. Quando ele volta com essa coroa de rei na cabeça, não tem nada aqui no estúdio que eu possa fazer essa coroa de rei. Deixa eu ver aqui, não tem não? Vou colocar aqui, sabe como é que são as coisas para ajudar nosso aluno de fazer um bocado de coisa, né? Então, olha só a coroa de rei. Presta atenção, essa coroa é o que eu tenho aqui, né? É o que eu tenho no momento. Coroa de rei, ele volta com a coroa de rei. Olha a moral, ele voltando. Lembra que aquele superior hierárquico demitiu ele, né? Aí mal ele sabe que o servidor foi atrás do seu direito, no caso aí, na via administrativa ou na via judicial. Aí ele volta. Vou sair de cena para representar ele voltando com a coroa de rei, tá? Vamos lá. Aí olha só. Tá bem aqui o superior hierárquico dele, né? E tudo. Aí olha só. Aí ele volta, presta atenção, hein? Olha a moral, olha a moral, olha o olhar da moral, olha o olhar da moral. Coroa de rei. Aí o chefe olha para ele e fala assim: Ei, o que é isso na sua cabeça? Uma sentença judicial transitada e julgada? Ou um processo, uma decisão administrativa definitiva? Aí o servidor fala: Sim, é isso mesmo, é isso. Estou sendo reintegrado. Olha a moral. Aí, como ele é rei, ele vai voltar para o cargo que é dele. Não sei se vocês estão percebendo, mas aqui é uma cadeira, ó.
é uma cadeira, né? Então, faz de conta que o cargo dele está aqui, tá? Aí, quando ele volta com a coroa de rei, olha só, hein? Volta com a coroa de rei, ele vai ser ovacionado pelo chefe. Calma, 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 rei, calma. Deixa eu limpar aqui. Vem, o cargo é seu. Por quê? Porque quando ele volta para o cargo que é dele. Aí o servidor senta com a coroa de rei, olha a moral, olha a moral. Eita! Por quê? Porque ele volta para o cargo que é dele. O rei nunca perde a sua majestade. Professor, o que é? Só que teve um detalhe. Qual? O cargo dele foi transformado em outro. E agora? E agora? Ei, você está falando de quê? Você está falando do rei. O rei nunca perde a sua majestade. Se o cargo dele for transformado em outro, o cargo dele for transformado em outro, aqui a cadeira ficou na tela. O cargo dele for transformado em outro, por isso que eu não gosto de mexer nas coisas do estúdio, que depois eu fico todo enrolado. Pronto, já está na tela. Vai cá. O cargo dele foi transformado em outro, piorou. Deixa aí, cadê? Vou transformar. Vou colocar para cá. O cargo dele foi transformado em outro, sim. Ele vai para esse cargo transformado. Simples assim. Professor, mas tem um detalhe. O que é? Não põe dificuldade porque ele é rei, mas tem um detalhe. Alguém está no cargo dele. Olha só, hein? Ele foi demitido de forma ilegal. Quando ele volta com a coroa de rei, alguém está no cargo dele. Ah, é? Então bora voltar a cadeira aqui para a gente ver o que acontece. Aqui de novo a cadeira. Aí o que acontece? Alguém está no cargo dele. Coloque alguém aí, professor, para ficar no cargo dele. Vamos colocar alguém. Colocar alguém aqui para ficar no cargo dele. Suponhamos que esta bolsa é este alguém que ficou no cargo dele. Não vai aparecer, né? Vai não. Vai não. Tá, mas eu vou ser mais enjoado. Esse negócio aqui, você aparece? Aparece. Está bagunçado o negócio. Pronto, é alguém que está no lugar do cargo dele. Olha só, hein? Aí ele volta, né? Ele vai voltar com a coroa de rei. Ele volta com a coroa de rei. Aí, quem sabe, às vezes, esse alguém que está no cargo dele é o falciano ou a falciane. Como assim, professor? É aquela pessoa que quando o servidor foi demitido, foi falando assim: fica tranquilo que ninguém vai ocupar teu cargo, eu vou cuidar para ninguém ocupar teu cargo. E quando o demitido foi embora, o falciano ou falciane, ou a falciana ou a falciane, um dos dois, chegou com o chefe, olha, o cargo dele não pode ficar vazio, eu vou ficar no lugar dele, chefe, tá bom, fica. Olha só, olha o falciano ou falciane derramando o veneno. Aí o que acontece? Está lá. Aí o demitido vai atrás da sua decisão administrativa definitiva ou a sentença judicial transitada julgada. Aí olha só agora, hein? Está ocupado, né? Não está ocupado o cargo? Tá, professor, e agora? Olha só. Volta ele com a coroa de rei. Aí, quando ele toca no falciano ou falciane, aí, o que está acontecendo você aqui? Tá vendo essa coroa de rei aqui, falciano, falciane? Sim, pois é, essa coroa de rei é uma decisão administrativa definitiva, ou é uma sentença judicial transitada, julgada. E você está no meu cargo, não é interessante, né? Você está no meu cargo. Foi sem querer, não sei o que, me colocaram, tá, tudo bem. Só quero te falar uma coisa, o grande filósofo Raul Gil já falava. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho, porque o cargo é meu, porque eu sou rei, e o rei nunca perde a sua majestade. Aí o que vai acontecer com esse fulano, essa fulana que está aqui? Ele vai ser vai ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. E o rei, pois é, né? E o rei, que nunca perde sua majestade, ele vai retornar, porque ele é rei e o rei nunca perde sua majestade. Fechou o raciocínio? Então, olha como é que ficou rápido agora. O que acontece com o reintegrado? Ele volta para o cargo que é dele. Professor, o cargo dele foi transformado em outro. Ele vai voltar para o cargo transformado, porque o rei nunca perde a sua majestade. Professor, tem alguém no lugar do reintegrado, um falciano ou uma falciane. O que acontece? Esse falciano ou falciane vai pegar o seu banquinho e vai sair de mansinho, tá? Vai sair de mansinho e vai retornar para o cargo anteriormente ocupado, ou seja, vai ser reconduzido ao cargo anterior.
Professor, onde está isso? Vamos ler aqui, vamos ler. Artigo 40, parágrafo 1º. A reintegração, olha só, será feita, inicialmente a ideia é essa, no cargo anteriormente ocupado. Essa é a ideia. Vai ser feita a reintegração no cargo anteriormente ocupado. É aí que vai ser feito a reintegração no cargo anteriormente ocupado. Tá? Ah, sim, mais uma vez, não esqueça que esse efeito retroativo também é reconhecido, né, que é o caso do ressarcimento de todos do prejuízo resultante do afastamento. Anote aí que em latim ele é conhecido como efeito ex tunc, tá? Ex tunc, ou seja, um efeito retroativo. Meus alunos já conhecem essa história, né? Antigamente, faz tempo isso, faz muito tempo que eu ia para as pipoca dançante, lá tocava o house. Não sei se você lembra. Alguém aí é da época do house? Deixa eu ver aqui se alguém vai se habilitar. Ninguém vai querer falar aqui no chat que é da época do house, que é uma época antiga, né, do house. Alguém é da época do house? Você lembra do house aí? Alguém no chat? E aí, quando você tocava o house, eu lembro como se fosse hoje, começava a tocar a música tank, tank, tank. Olha só do house. Tank, tank, tank. E na época, claro, né, que a gente dançava lá, dançava assim, ó. Tank, 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 tank. Ó, tank, tank, tank. Então, nunca esqueça do macete do efeito ex-tank. O que é ex-tank, professor? É o macete do efeito que volta atrás, ó. Volta atrás, volta atrás, volta atrás. Então, o reintegrado, quando ele volta, ele vai ter direito a receber todo o retroativo do tempo que ele estava fora do cargo, tá? Efeito retroativo, efeito ex-tank. Fechou? Muito bem. Então, mais uma vez, reintegrado volta no cargo anteriormente ocupado. Perfeito, professor. Professor, mas e se o cargo for transformado em outro? O cargo resultante, tá? Então, se o cargo foi transformado em outro, se o cargo foi transformado em outro, ele vai voltar para o cargo resultante da transformação, tá? Se o cargo foi transformado em outro, o que acontece? O que diz aí, tá? Ele vai ocupar nesse cargo resultante, tá? Ele ocupará este cargo resultante da transformação, tá? Resultante da transformação. Fechou o raciocínio até aí? Tranquilos? Tranquilos. Perfeito, fechou. Então, olha só. Aí olha uma série daquele papo de que chegou e tinha alguém no lugar dele. Encontrando-se regularmente provido o cargo, ou seja, quando ele chegou tinha alguém no lugar, tá? E aí o que acontece? Dentro desse contexto, este que está no lugar, encontrando-se provido, o seu ocupante será deslocado para o cargo equivalente, ou se ocupava outro cargo, vai ser reconduzido, vai ser recondução, sem direito à indenização. Cuidado, que a banca vai falar que esse outro vai ser reconduzido com direito à indenização. Não, sem direito à indenização, tá? Aí vem, se o cargo houver sido extinto, professor, o cargo foi extinto, nem foi transformado e nem tem lugar nele. Alguém no lugar dele foi extinto. Olha aí, preste atenção. Se o cargo for extinto, a reintegração vai se dar no cargo equivalente, tá? Respeitada a habilitação profissional. Ou, não sendo possível, o reintegrado vai ficar em disponibilidade. Marque aí disponibilidade no cargo que exercia. Tá bom? Então, mais uma vez. Voltando rapidamente em 30 segundos para saber o que acontece com o reintegrado. Reintegrado, ele volta para o cargo que é dele. Professor, o cargo dele foi transformado em outro, ele vai para o cargo transformado. Professor, tem alguém que está no lugar dele, esse alguém vai ser reconduzido para o cargo que ocupava, algum cargo equivalente ao cargo que ocupava anterior. Reintegrado, esse reconduzido vai sair. Resumindo, quem vai ficar é reintegrado, tá? Professor, mas foi extinto o cargo do reintegrado. Foi extinto. Foi extinto? Foi. Então não tem problema. O que vai acontecer com esse reintegrado? Ele vai ser colocado num cargo compatível com seu equivalente, ou mesmo se não tiver, vai ser colocado em disponibilidade. Marque questão sonhada no artigo 41, que esse artigo 41 ele é recorrente.
que ele fala que o ato de reintegração será expedido no prazo máximo, olha só, hein? No prazo máximo do pedido. Não sei se você lembra, já falamos sobre isso. Falamos sim. Falamos sobre o tema posse. Acho que está na dica 2 ou na dica 3, sei lá, tá? E no tema posse diz, salvo engano, acho que é o artigo 16 ou 17, ou o parágrafo único deles. Deixa eu ver aqui só para a gente não falar aqui erroneamente, mas eu sei que é o 16 ou 17, parágrafo único de um dos dois. Isso, parágrafo único do 16. Não sei se você lembra. Nós aprendemos no macete que não haverá posse pro rei. Professor, o que significa dizer que não haverá posse pro rei? O que significa falar, professor, que não haverá posse pro rei? Significa dizer que não haverá posse na promoção e não haverá posse no que nós estamos falando agora na reintegração. Falamos agora na promoção, né? Que é aquele momento em que o servidor vai ter a progressão funcional, né? Vai para um lugar que ele tem um vencimento maior, dentro da mesma categoria, né? Falamos sobre isso, tudo tranquilo. Só que quando você é promovido, não se fala em tomar posse de novo, tá? Ah, eu vou ser promovido, professor, fui promovido, quando é que eu vou tomar posse de novo? Não, não há posse na promoção, diz o artigo 16, parágrafo único. E não há posse também na reintegração. Professor, mas eu não entendo por que não haverá posse na reintegração. O servidor não vai voltar? Vai. Só que lembra que ele foi demitido de forma ilegal. Ele foi demitido de que forma? Forma ilegal. E pelo fato de ele ser demitido de forma ilegal, não se fala em posse. Ele não vai tomar posse de novo, ele vai ser reintegrado. Ele vai ser reintegrado. Uma outra coisa interessante, quero que você entenda, acho bem difícil cair assim, mas se cair você vai entender, que quem faz a reintegração não é o Poder Judiciário, não é o Poder Judiciário. Ah, eu fui reintegrado pelo Poder Judiciário. Não, não é isso. Quem faz a reintegração não é o Poder Judiciário. Quem faz a reintegração é a própria administração. Por quê? Porque a reintegração é uma forma de provimento. A reintegração é uma forma de provimento da administração. Tudo bem que, às vezes, o servidor vem por uma sentença judicial transitada de julgado. O juiz determina, mas só que o juiz determina na sentença para que a administração faça a reintegração, porque nós aprendemos que a reintegração é uma forma de provimento da administração, tá bom? Então, sei lá, o examinador, dentro da maldade dele, coloca, é o juiz que faz a reintegração do servidor. Não é o juiz. Ele dá a decisão judicial para que a administração faça a reintegração, porque a reintegração é uma forma de provimento da administração, tá? E aí, na reintegração, não se fala em posse. Então, última vez, é muito importante esse artigo 41, tá? Deixa eu voltar para cá, artigo 41, diz, o ato de reintegração, não é o ato de posse, não é o ato de posse, é o ato de reintegração, será expedido, não é no prazo mínimo, é no prazo máximo de 30 dias do pedido, reportando-se sempre a decisão administrativa definitiva ou, né, reportando-se sempre a decisão administrativa definitiva ou a sentença judicial transitada em julgado. Perfeito? E para finalizar essa dica, porque a próxima dica, na continuação dos nossos estudos, serão serão aí, na próxima dica, falamos das formas de provimento, e aqui a gente vai falar das formas de deslocamento, a transferência, a remoção, a redistribuição, e eu vou trazer um macete top da galáxias para você nunca mais errar essa diferença de transferência, remoção e redistribuição, tá bom? Então, bora lá. Artigo 42 diz, o servidor reintegrado será submetido à inspeção de saúde. Cuidado, já falei para vocês e repito quantas vezes se fizer necessário. Existe um momento que essa lei chama inspeção de saúde, a lei 5.810 de 94. Existem outros momentos que a lei chama junta médica. São coisas diferentes. Tá? Na sua prova não vai cair, o que é inspeção médica, o que é junta médica, não.
mas a lei trata momentos, esses temas de forma diferente. Por exemplo, nós já estudamos que os requisitos para posse no artigo 17, lá diz que você vai passar por uma inspeção médica. Estudamos e falamos também, aqui nos nossos estudos, que a pessoa, para ser avaliada se ela é pessoa com deficiência, vai passar por uma junta médica. Nós falamos isso também, tá? Nós falamos, dentre outros assuntos, vamos falar lá na frente, salvo engano, eu acredito, vamos falar ainda, eu acho, já falamos, não me lembro muito bem, sobre a reversão. A reversão, né, é o retorno, uma das situações da reversão, é o retorno do aposentado por invalidez apreciado por junta médica, tá? Então, ora a lei traz junta, ora a lei traz inspeção. Então, muito cuidado. O servidor que for reintegrado, ele vai ser submetido não a uma junta, e sim a uma inspeção de saúde, tá? Só um esclarecimento bem rápido. Inspeção de saúde pode ser feita por um médico só. Pode ser por vários médicos? Pode, mas não precisa ser de uma mesma especialidade ou médico especialista em uma determinada área. Já a junta médica tem que ser por vários médicos, tá? Preferencialmente de uma determinada área ou pelo menos um médico naquela área. Tá certo? Muito bem. Então, mais uma vez, artigo 42, servidor reintegrado será submetido à inspeção de saúde na instituição pública competente e será aposentado quando for incapaz. Perfeito? Futuros servidores, públicos civis do Estado do Pará, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida, e você, futuro servidor em todo o Brasil. Um abraço e até os nossos próximos encontros. Obrigado aos colegas aí no chat, tá? Obrigado pelo apoio, obrigado pelos likes. Compartilhe essa aula para que nós possamos colocar logo todo o RJU aí no YouTube para vocês. Aquele abraço.